Estamos de volta com o Conversas Cruzadas. Fábio falava sobre a questão da perda de arrecadação, né? A Receita tem uma estimativa de quanto se perde por causa da pirataria? Olha, com base em dados que nós temos até de instituições especializadas, estima-se que a perda para a economia como um todo é em torno de 40 bilhões ano no Brasil. Desses 40 bilhões, em torno de 10 bilhões seriam perda tributária. Então, é o prejuízo causado pela pirataria. O que acontece? A grande dificuldade é justamente você distinguir entre o que foi falado como uso compartilhado de uma obra, da comercialização, do uso comercial da obra. Então, e exatamente esse uso comercial que foi apropriado pelo crime organizado. E aí realmente não se tem nada de pagamento de tributo, e o recurso arrecadado com essa atividade criminosa acaba gerando outros tipos de crimes. Então talvez a nossa legislação ela tem que avançar nesse sentido, de você fazer uma distinção entre o que é uso compartilhado, porque muitas vezes o adolescente, o jovem até baixa uma música, inclusive sem custo, não paga nada. Ele baixa pela internet, então por isso que ele não vê nenhuma irregularidade nisso, apesar de que isso é crime, está tipificado na lei, né? Daquele uso comercial que a gente vê aí, nos centros comerciais, nas lojas, nas ruas, que é a venda realmente de obras não autorizadas. Então a legislação tem que dar um tratamento diferenciado, porque o que acontece? O uso comercial traz sim muito, muito prejuízo, tanto à economia como também ao erário público, à fazenda pública, como foi falado aqui em termos de sonegação fiscal, porque naturalmente quem vende, quem comercializa a pirataria não paga imposto. Não paga imposto, então já está cometendo outro crime a partir desse momento. Recentemente foi feita uma operação na capital e em São José também, em 2 espaços conhecidos como Camelão e Camelódromo, né? E foram apreendidos vários produtos naquele local. Depois de 11 anos foi feita uma operação, um espaço de tempo, quer dizer, bem extenso. Por que se demorou tanto para fazer uma operação? Por que se é para não criar essa cultura de consumir produtos contrabandeados ou falsificados, ou de objetos de descaminho, né? Por que tanto tempo para se fazer? A Receita Federal tem travado uma luta muito grande com esse segmento aí, inclusive com reações de forma violenta. Tanto na fronteira, que a Receita Federal teve que enfrentar muitas reações violentas, como também nos grandes centros comerciais, e não só aqui, como em outras cidades também. Tivemos problema em Londrina, tivemos problema em Brasília, operações que foram desencadeadas e que acabaram gerando muita confusão, muito tumulto, muita violência. Isso, de uma certa forma, é uma reação que é produzida por essas pessoas para desestimular a ação da fiscalização. Então, a Receita Federal ela tem combatido muito a entrada desses produtos no país, nas fronteiras, e agora a Receita tem uma programação de realização de operações no Brasil todo. Então, na verdade, o que foi realizado aqui em Florianópolis foi uma etapa de um planejamento que está sendo feito no sentido de não só, além de coibir a entrada nas nossas fronteiras, também coibir a prática de venda daquelas mercadorias ilícitas que já estão sendo ofertadas ao consumidor no país. O Eduardo de São José lhe enviou as seguintes perguntas. A Receita vai fazer constantemente outras fiscalizações nos camelódromos e lojas para combater a pirataria, que você acabou de falar, né? Quer saber se vai ver. E ele diz que essa fiscalização é fundamental para educar a população para pedir nota fiscal também. Isso. É um detalhe que chamou a atenção, que as pessoas não recebem nota fiscal. Depois que a gente fez essa operação, a gente observou muitas pessoas que inclusive se queixaram, que tinham comprado lá, que não tinha garantia, que foram trocar um produto, que tiveram dificuldade. Então tem todo esse problema. Eles não dão nota fiscal, né? Isso já prova realmente que há a sonegação. E a questão da qualidade do produto também tem que ser levada em consideração também. Qualidade muitas vezes é prejuízo para a saúde do consumidor. Então o consumidor às vezes ele não tem noção, quando ele vai comprar, por exemplo, um óculos falsificado, ele não tem noção muitas vezes do prejuízo que está causando para a vista dele. Então ele a gente tem que fazer uma campanha também no sentido de alertar ao consumidor sobre esse aspecto aí. E o consumidor também tem que entender, a sociedade está passando a entender realmente essa ligação entre o comércio de produto pirata com o crime organizado. Hoje, o crime mais rentável hoje no mundo, segundo a Interpol, é a pirataria. E o que está acontecendo? A pirataria está servindo para financiar outros tipos de crime.
está servindo para financiar o narcotráfico, está servindo para financiar o contrabando de armas, inclusive está servindo para financiar até o terrorismo. E essa consciência que o consumidor tem que ter, que a sociedade tem que ter, que quando eu estou adquirindo um CD pirata, quando eu estou adquirindo um tênis falsificado, na verdade eu estou alimentando toda uma organização criminosa, por menos que possa parecer. Por mais ingênuo que possa parecer aquele ato, na verdade o consumidor que está comprando, ele tá, na verdade, dando dinheiro para o crime organizado. E comprando um produto de péssima qualidade. Comprando produto de péssima qualidade. Então, essa consciência é gradativa, até mesmo porque, no primeiro momento, o que acontece? O consumidor ele vê preço. Então, quando ele vê que ali está vendendo mais barato, ele vai achar atrativo. Então, muitas vezes, eles até têm uma certa resistência à ação da fiscalização, porque eles veem, poxa, eu comprava o meu produto ali, agora não vou poder mais comprar, porque ele é mais barato. Mas então, na verdade, tem que ter toda essa conscientização dos danos que isso... Por isso a necessidade de frequência na fiscalização. Exatamente, esse é o objetivo da Receita Federal, agora manter uma periodicidade das operações de fiscalização. Flávio, você já foi vítima de pirataria, né? Eu queria que você citasse aqui o teu exemplo. Bom, eu publiquei em 2006 um livro na internet em formato de e-book, em formato de PDF. Na verdade, eu já esperava que houvesse alguma pirataria, né? Nós criamos um dispositivo de segurança, mas que nós sabemos que esses dispositivos de segurança que existem hoje ainda são muito falhos perto da capacidade hoje do pessoal de piratear. Mas realmente um fato que me aborreceu foi ver uma pessoa vendendo o meu livro no Mercado Livre a menos da metade do preço que eu vendia. E eu olhei o contador e ele tinha vendido provavelmente 4 ou 5 vezes mais do que eu. Esse é realmente um fato que aborrece. Uma outra coisa que é interessante citar é que depois que o livro foi para a internet, as vendas do livro caíram drasticamente. Esse é um conceito que nem todo mundo tem. Eu vou dar um exemplo. O Paulo Coelho, por exemplo, ele estimulou até a pirataria do livro dele na Rússia, e isso aumentou as vendas. Porque quando você olha um livro que é um romance, as pessoas preferem ler o livro em papel. Mas no caso de livros técnicos, na maioria dos casos, o efeito é o contrário. Ou seja, as pessoas preferem ler no computador porque eles preferem ter o acesso aos índices, uma busca mais rápida. Então o efeito é exatamente o contrário. As vendas caem drasticamente e o autor não recebe mais praticamente nada pelo livro que fica solto dentro da internet. É claro, há outros ganhos indiretos, em treinamentos, em oportunidades de negócio que vêm do livro. Mas a receita vinda do livro, ela quase que desaparece completamente. E desincentiva a escrever qualquer outro. Depois daquele, foram feitos mais 2 em inglês em papel. Eu não ousei lançar outro como e-book em PDF, porque eu já sei que ele vai parar na internet. E depois que for parar lá, as vendas simplesmente cessam. E você descobriu quem foi o... Descobri, solicitei ao site, é um site de leilão bastante conhecido, que retirasse o produto. Eles retiraram, ele apareceu uma semana depois. Eu liguei outra vez, eles retiraram a segunda vez, na outra semana apareceu com outro nome, né? E depois ele começa a aparecer em N sites até que você perde completamente o controle. Eu teria que ter uma pessoa só para vigiar a internet e ir removendo de site para site. E eu consultei um advogado e ele disse, não vale nem a pena. Você vai pegar alguém que não tem nenhum recurso financeiro, que o recurso é mínimo e que a maioria nem mesmo aceita o caso, porque não tem retorno. Muito difícil o retorno financeiro na busca dos direitos autorais da pirataria. Hoje há muito assim poucos mesmo, dispositivos legais. Então, nessa realidade de defender as criações, não é? E assim, surge esse espaço, realmente, essa necessidade de que os advogados eles atuem nessa defesa, não é? E não é muito comum advogados que atuem nessa área, até porque realmente é difícil você conseguir, em primeiro lugar, localizar onde é que está a fonte da origem do produto pirata. Enfim, mas já existem também métodos, não é? Como em todas as áreas do direito, de se trabalhar contra essa questão. Inclusive, muito já se espelhando nas práticas já que outros países, advogados aí, nos escritórios de outros países já atuam. Porque você não vê ninguém, não é muito comum você ver na sociedade alguém que trabalhe, que vá lá e pegue o carro
né, do veículo do vizinho para usar, para utilizar, ou pegue outro, um bem, isso aí já seria um roubo. No caso da propriedade intelectual, isso se tornou o que está comum hoje na sociedade. Bom, vou abrir um negócio, vamos ver o que está vendendo, o que sai mais aí, e vamos pegar do vizinho esse bem para trabalhar com ele. Isso vai dar dinheiro e é difícil de me pegarem, porque a justiça ainda não está totalmente aparelhada, não tem estrutura judicial sobre isso, né? Enfim, mas a gente vem enfrentando bastante essa questão aí já faz uns 8 anos e graças a Deus a gente tem conseguido bastante resultado, né? Tem uma empresa aqui de Santa Catarina que ela do mercado de surf, e ela é uma das únicas fábricas de óculos de Santa Catarina e do Brasil. O Brasil, fábrica de óculos praticamente quebrou por causa da importação massiva, né, da pirataria. Essa empresa então abriu uma fábrica de óculos e logo que ela começou, investiu em desenhos industriais muito bonitos e registrou os desenhos. Ela foi vítima de pirataria global, a China manda para cá e ela quase fechou a fábrica, né? Então se adotou um trabalho junto à Receita, demonstrando os desenhos industriais, né? As marcas, a Receita aprendeu muito óculos no desembaraço ali e também dia a dia no varejo. Essa empresa investiu um trabalho regular de combate à pirataria e hoje ela não parou o crescimento, ela cresce cerca de 30% ao ano. Então, o combate à pirataria tem resultado, sim. Agora, tem que acreditar e tem que ter envolvimento do titular. Tem muito titular de marca, titular de direito autoral, que às vezes é cético, né, de que vá conseguir. Não vou conseguir nada, que nem secar gelo, muita gente fala, né? Mas não é bem assim. Existe método para resolver esse problema. Ok, nós vamos a um breve intervalo. Conversas Cruzadas volta daqui a pouco. Não sai daí, voltamos já.